Pessoal, este é o canal Brasil Notícias, trazendo a informação até você, pessoal. Vamos falar sobre o caso Flávio Bolsonaro, lá do negócio do 1 milhão, dos 9 milhões de títulos, né, da questão dos 96 mil, lá dos 48 depósitos. Tá tudo aqui, gente, explicadinho. Bom, se inscreve no canal, aperta as notificações, compartilha, comenta, ajuda a gente. Vamos chegar aí aos 15 mil inscritos, bora? Bom, gente, só um entre parênteses aqui, rapidinho. Eu achei interessante uma coisa aqui nessa matéria. Quando saiu a notícia da questão do Flávio, já dizer que ele estava envolvido com corrupção, que o filho do Bolsonaro, não sei o que, foi um monte de matéria, foi uma enxurrada, né? E essa daqui eu achei interessante que foi o seguinte: a explicação do cara lá na Rede Record e na Rede TV. Eu achei que ia amanhecer o dia hoje com um monte, estampado em tudo, até em farol de trânsito ia estar lá estampado, né? Porque todo mundo estava cobrando a explicação do cara, Resultado, poucos veículos de comunicação divulgaram essa notícia. Por que será? Fica a pergunta. Vamos à matéria, que é o que interessa. Flávio Bolsonaro diz que depósitos fracionados são dinheiro vivo recebido em venda de apartamento. O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro, PSL do Rio de Janeiro, afirmou em duas entrevistas exibidas na noite deste domingo 20 à Rede Record e à Rede TV que o pagamento de R$1 milhão de um título bancário da Caixa Econômica é referente a um apartamento que ele comprou na planta. No sábado 19, o Jornal Nacional mostrou que, em relatório sobre movimentações atípicas de Flávio Bolsonaro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, destacou o pagamento no valor de R$ 1.016.839 de um título bancário da Caixa. O COAF não identificou o favorecido, nem a data e nenhum outro detalhe. Nas entrevistas deste domingo, Flávio Bolsonaro disse que a Caixa quitou a dívida dele com a construtora e que ele passou então a dever à Caixa. Disse ainda que vendeu o mesmo imóvel logo depois e que recebeu parte do valor em dinheiro vivo. Flávio Bolsonaro alega que depositou o dinheiro na conta dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerjo, em 48 envelopes de R$2.000, porque era o local onde ele trabalhava e que o valor era o limite para cada depósito no caixa automático. Na sexta-feira, 18, o Jornal Nacional mostrou que o relatório do COAF apontou como atípico o fracionamento de depósitos na conta de Flávio Bolsonaro no período de um mês. O relatório diz que o fracionamento desperta suspeita de ocultação de origem do dinheiro. Ao senador não foi perguntado e por isso ele não respondeu, porque optou fazer 48 depósitos de R$2.000 com diferença de minutos em cada operação, em vez de depositar a totalidade do que recebeu em espécie de uma vez só na agência bancária em que tem conta. Eu não tenho nada a esconder de ninguém. Esse apartamento aqui foi pago direitinho, bonitinho. Estou mostrando a vocês qual é a origem. Tem origem? Não é origem ilícita, não. Não tem origem em terceiros. Porque aparece dessa forma. Porque esse dinheiro, que era um dinheiro meu, era depositado na minha própria conta. E como tem que ser de R$2 em R$2.000, foi feito, afirmou a Record. Pula propaganda, pula isso aqui. Só um segundo é que a gente volta aqui, porque eu dessas propagandas. Não tem mistério nenhum, está tudo declarado, justificado no papel. Está tudo declarado ao fisco. Receita Federal está declarado na escritura. Se fosse algo ilícito, você acha que estava na minha conta? Não tem dinheiro ilícito na minha mão, afirmou. Pula isso aqui, deixa eu ver. Tem que pular isso aqui. Bom, a questão do pagamento de R$1 milhão, ele vai explicar agora.
Com relação ao pagamento do título na Caixa, Flávio disse, é um apartamento que comprei na planta. Quando você compra um apartamento na planta, o financiamento fica com a construtora. E quando sai o habite-se, quando a Caixa pode fazer o financiamento, o que você faz? Você busca a Caixa, que tem juro menor. A Caixa vai e paga a sua dívida com a construtora. Eu deixo de ser devedor da construtora e passo a ser o devedor da Caixa. Quem fez a operação foi a Caixa Econômica, não foi dinheiro meu. Então está explicado, eu não tenho nada a ver. A Caixa Econômica Federal quita o restante do financiamento que eu tinha com a construtora e eu passo não mais a construtora, passo a dever a Caixa Econômica. Só isso. A Caixa pagou esse valor, não foi eu quem paguei. Eles pagam minha dívida e eu passo a ser devedor da Caixa, acrescentou. Flávio Bolsonaro exibiu um papel que, segundo ele, é um documento da Caixa que comprova o que ele disse. O senador eleito disse, porém, que não mostraria o conteúdo do papel, porque quer primeiro entregá-lo às autoridades, acrescentando que o fórum adequado para discutir não é a imprensa. Flávio Bolsonaro disse também que não fica com parte do dinheiro que os funcionários recebem. Segundo o COAF, os funcionários do gabinete de Flávio transferiam dinheiro ao ex-motorista dele, Fabrício Queiroz, em datas que coincidem com as datas de pagamento, o que podem indicar, segundo os investigadores, tentativa de ocultação do real dono do dinheiro. No meu gabinete, não. E se eu soubesse de alguém que estivesse cometendo isso, eu era o primeiro a denunciar e mandar prender. Porque todo mundo sabe, quem me conhece, quem me acompanha no dia a dia, sabe que não tem sacanagem comigo. Se eu quisesse dinheiro, eu não tinha aceitado algumas ofertas tranquilas de doação eleitoral para minha campanha, bonitinhas, de empresários que vinham ajudar ao Brasil. Recusei milhões de reais em doações para a campanha. Não quero e digo, mas em alguns períodos no meu gabinete, cargos ficaram vagos. Se eu tivesse intuito de ganhar dinheiro com isso, acha que eu ia deixar cargo vago? Bom, tá aqui, gente, a matéria, né? Flávio Bolsonaro vem a público e esclarece a movimentação do dinheiro na sua conta. Bom, vamos ver agora o que vai acontecer. Todo mundo, o que eu achei engraçado é que nem eu falei no começo para vocês. Quando surgiram as suspeitas, era uma matéria em cima da outra se atropelando. Eu lembro que quando eu abri o computador aqui só dava Flávio não sei o que, Flávio 1 milhão, Flávio título, Flávio... Inclusive algumas matérias tendenciosas, né, com títulos tendenciosos falando sobre a questão da honestidade do Bolsonaro. Querendo cair de pau em cima do presidente, como se o presidente tivesse culpa também, né? Enfim. Aí o que acontece? O cara veio, deu as explicações. O que eu achei interessante é que quando eu acordei hoje de manhã, eu falei, não, eu vou encontrar um monte de matéria, vai ser fácil. Cara, aonde eu pego matéria, eu tive que até... Eu comecei a fazer a matéria no horário aqui em Alagoas, 9 horas da manhã, horário 10 horas da manhã nos outros lugares, né? Aparece aqui no meu site, aqui onde eu pego, os horários de horário novo. Bom, eu tive que ir até 2 horas da manhã para encontrar a primeira matéria falando sobre o assunto. Olha, de 10 horas da manhã de hoje, eu tive que pegar uma matéria que foi lançada 2 horas da manhã. Coisa que nas outras era o contrário. Era uma atrás da outra. Para vocês verem como é que a mídia é tendenciosa, né? Tendenciosa. Você vê, eu trouxe aqui as matérias falando, acusando o cara, tudo por quê? Porque é informação e a gente pode não gostar da informação, mas a gente traz. E agora que saiu a explicação do cara, a gente traz com muito prazer. Eu tenho certeza que tem muita gente da esquerda que está engolindo essa a seco. Eu tenho certeza que muita gente da esquerda foi assistir a televisão ontem, foi assim, quero ver. E no meio da entrevista deve ter mudado de canal para assistir, sei lá, algum... como é que chama? Algum leilão de tapete, de joia, leilão de gado, porque infelizmente para eles a honestidade e a explicação que justifica, né,
a honestidade de uma pessoa, para eles não interessa. Para eles só interessariam se o cara fosse lá e se enrolasse todo, não desse explicações nenhuma. E ainda podem prestar atenção que vai sair matérias ainda criticando e tentando achar alguma coisa em cima das explicações do Bolsonaro, né? Eu estava vendo os comentários aí dos dois vídeos que eu fiz, um ontem e outro no sábado, e muita gente defendendo o cara. Eu achei muito bacana isso daí, né? Ainda existem pessoas no Brasil que não julgam as pessoas pela cabeça dos outros, mas que têm pensamento próprio. Eu sempre falo isso, que o brasileiro ultimamente tem vivido vamos dizer assim, num âmbito em que o governo tem ditado a ele o que ele pensar. Principalmente os nossos jovens com essa nova educação aí marxista, leninista, né? Essa educação, vamos dizer assim, de partidária, né? Ideológica dentro das escolas, né? Que tem doutrinado os nossos jovens, não tem aprendido a pensar por si próprio. Mas graças a Deus ainda existe muita gente que consegue parar, analisar e antes de julgar um fato, parar, pensar e não se deixar levar pelas, como é que se diz? As notícias, pelas informações, consegue filtrar as coisas e não se mergulhar de cabeça como muitos aí, né? Que acabam lendo as coisas e já acham que aquilo é verdade. Às vezes é só uma suspeita, o cara já sai afirmando, diz, cadê, né? E, gente, à noite hoje eu vou trazer para vocês os comentários de dois vídeos do Flávio Bolsonaro, né? Vou trazer o do vídeo de ontem, né? Que fala sobre os 7 milhões. E tem um outro que fala, acho que dos 96 mil, né, do coisa. Eu vou trazer hoje pelo menos um desses dois. Se você comentou lá, nós vamos ver o que foi que você disse em relação. Pra gente que traz a informação, essa informação de hoje é uma informação muito boa, porque de uma certa forma mostra a diferença da esquerda e mostra a diferença da direita. Cadê os caras dos 49 milhões, lá o petista dos 49 milhões, né? Cadê os pedetistas dos 30 e poucos milhões, dos 20 não sei quantos milhões? Cadê que eles vêm a público para dizer a questão do dinheiro deles aonde foi? Você não vê, né? Nem o Paulo Pimenta foi atrás, veio atrás do Flávio Bolsonaro, né? E o Flávio veio aí, colocou a cara na mídia, falou, tá aqui a explicação. Inclusive ele coloca ali dizendo que está tudo declarado no fisco, tem documentação, né? E a questão da Caixa, ele explica direitinho como funciona. Então, essa é vamos dizer assim, esse é um tapa na cara da esquerdista que estava comemorando, achando que ia encontrar alguma coisa contra Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Mas é aquela velha história, né? Quanto mais eles tentam, mais o tiro sai pela culatra. Ou seja, mais uma vez eles revelaram a cara de quem eles são, vamos dizer assim, o que eles buscam. O que eles buscam? Eles buscam um Brasil que seja cada vez mais desunido, um Brasil cada vez mais corrupto. Eles não têm prazer em encontrar um Brasil livre, limpo, não. Para ele, o prazer desse pessoal da esquerda aí era que Flávio Bolsonaro fosse realmente culpado. Se ele fosse culpado, eles iam soltar fogos. E na verdade, era para todo brasileiro ficar feliz por ver um político mostrando honestidade, né? Eu não vou colocar minha mão no fogo por ele, mas as ações dele de ontem demonstram honestidade, né? Então era para o brasileiro chegar falando graças a Deus, mas não, tem um bando de gente aí que está se roendo por conta disso daí, né? Bom, gente, esse é o canal Brasil Notícias, a gente volta a qualquer momento. Inclusive alguém colocou assim lá nos comentários, né? Brasil acima de todos, de tudo, Queiroz acima de todos. Pessoa que colocou isso precisa se informar direitinho das coisas, né? Vai ficar meio chato para uma galera que saiu criticando aí a questão do Flávio Bolsonaro, né? Ninguém tá dizendo aqui que o Queiroz é honesto, mas pelo menos em questão ao Flávio Bolsonaro, ele foi na mídia, não precisava porque ele deveria explicação ao MP e não à mídia, né? Em relação a isso, certo? Ele deveria explicação se ele fosse culpado, julgado, culpado e sentenciado. Aí sim ele deveria explicação à sociedade que votou nele. Mas como ele foi um cara íntegro, ele foi lá, como ele é um cara íntegro, ele foi lá na mídia, mostrou, provou, tá bacana, vamos tocar o barco. Esse é o canal Brasil Notícias, trazendo informação até você, gente. É uma pena, ou melhor, é uma infelicidade para a esquerda, né? Mais um tropeço no meio desse caminho. Algum candidato de vocês pode lá provar, por um acaso,
que é honesto? Tá, o Lula a gente já sabe que ele disse que é o homem mais honesto, não tem ninguém nem nas igrejas, nem no centro de macumba. Ele só faltou dizer no céu. Ainda bem que ele brecou, mas se comparou a Jesus Cristo, por assim dizer, né? Mas deixa pra lá. Brasil Notícias trazendo a informação até você. A gente volta a qualquer momento.